Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero falar sobre uma mudança profunda na caminhada cristã, o momento em que deixamos de buscar a Deus apenas pelo que Ele pode fazer e começamos a desejá-lo por quem Ele é. Porque existe uma fase em que procuramos muito mais as mãos de Deus. Pedimos respostas, portas abertas, cura, provisão, direção, e Deus, em sua infinita bondade, muitas vezes nos responde. Ele nos resgata dos poços que cavamos, nos levanta dos desertos que atravessamos, nos sustenta quando nossas forças acabam e consola o nosso coração quando ele se parte. Mas existe um lugar ainda mais profundo, um lugar onde a maior bênção deixa de ser aquilo que Deus faz e passa a ser quem Ele é. E eu não sei exatamente quando isso aconteceu comigo. Talvez tenha sido depois de tantas quedas, depois de tantas renúncias, depois de descobrir de forma dolorosa que não existe nada nesse mundo capaz de preencher o espaço que pertence a Deus. Porque eu procurei. Procurei em pessoas, procurei em relacionamentos, em sonhos, em planos. E quanto mais eu caminhava, mais percebi que tudo aquilo que parecia tão grande se tornava pequeno quando comparado à presença dele. Hoje, quando eu me prostro para orar, eu não consigo deixar de pensar em quem eu era. Na menina perdida, na mulher ferida, na pessoa que caminhou por lugares tão escuros que acreditou que jamais encontraria a luz novamente. E então eu olho para tudo que Deus fez, para tudo que Ele restaurou, para todas as vezes em que Ele me sustentou quando eu mesma já havia desistido. E eu só consigo pensar em uma coisa: eu não sou nada sem Ele. E curiosamente, essa constatação não me diminui, ela me liberta, porque o Evangelho nunca foi sobre descobrir o quanto eu sou grande, sempre foi sobre descobrir o quanto Deus é. E talvez seja por isso que homens e mulheres que tiveram encontros reais com Ele nunca saíram desses encontros maiores. Pelo contrário, quando Isaías encontrou a glória do Senhor, ele não disse: agora eu sei quem sou. Ele caiu e declarou: ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Quando Jó finalmente encontrou Deus em meio ao seu sofrimento, a sua conclusão também não foi uma exaltação pessoal, foi rendição. Ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas os meus olhos agora te veem, por isso eu me repudio. Porque a presença de Deus tem esse efeito. Ela não destrói a nossa identidade, ela destrói a nossa ilusão de grandeza. E talvez ninguém represente isso melhor do que Paulo. No início, ele se apresenta como o menor dos apóstolos, depois como o menor de todos os santos. E perto do fim da vida, ele escreve: Cristo veio para o mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E que caminho estranho aos olhos humanos. Quanto mais crescia espiritualmente, menor ele se tornava aos próprios olhos. Não porque vivia em condenação, mas porque quanto mais perto chegava da luz, mais enxergava as sombras que ainda existiam dentro dele. Talvez por isso ele tenha se chamado escravo de Cristo. Não como alguém acorrentado pela força, mas alguém rendido pelo amor. Porque depois de encontrarmos Jesus de verdade, qualquer outro caminho se torna pequeno demais. É como Pedro, quando ele declara a Cristo: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? Aqui, Pedro não diz que entendeu tudo, não diz que a caminhada é fácil, não diz que estava confortável, ele apenas reconhece que já viu o suficiente para saber que não existe outro lugar para onde ir. E eu acho que é exatamente isso que acontece quando finalmente encontramos Jesus. Não o Jesus das músicas ou das frases prontas, mas o Jesus real, o Cristo vivo, o Filho de Deus. Quando os nossos olhos finalmente encontram os dele, algo muda para sempre. Nós continuamos tendo escolhas, mas já não queremos mais as mesmas coisas. Já não buscamos as mesmas fontes, já não nos alimentamos das mesmas distrações, porque o coração finalmente encontrou aquilo para o qual foi criado. E é nesse ponto que a obediência deixa de parecer um fardo. As renúncias deixam de parecer castigo, o jejum deixa de parecer sofrimento, o sacrifício deixa de parecer perda. Tudo se transforma em resposta. Minhas renúncias não são dores que me torturam, são entregas que o celebram. Minhas obediências não são fardos que eu carrego, são alabastros que eu quebro. Porque quando compreendemos o que Cristo fez na cruz, percebemos que Ele não morreu para que tivéssemos uma vida confortável. Ele morreu para que tivéssemos vida eterna. E o Evangelho não é uma promessa de conforto, é um chamado à rendição. Como Jesus mesmo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e me siga. E seguir Jesus nunca foi sobre
sobre adicionar Deus à nossa agenda. Foi sobre colocá-lo no centro dela. Quanto mais caminhamos com Ele, menos tempo temos para tirar pedras, porque estamos ocupados demais lavando pés. E talvez, por isso eu tenha aprendido que maturidade espiritual não é sobre vencer discussões, é sobre servir. Não é sobre parecer santo, é sobre amar. Não é sobre encontrar defeitos nos outros, é sobre permitir que Deus continue tratando os meus. E também não é sobre passar uma vida inteira lutando contra o diabo, mas sobre viver de forma que ele não encontre mais espaço para permanecer na minha vida. Porque no fim, o Evangelho é um convite para a morte. Morrer para o ego, morrer para o orgulho, morrer para os ídolos, morrer para nós mesmos. E paradoxalmente, é justamente nessa morte que encontramos a verdadeira vida. Foi isso que Deus começou a fazer comigo. Ele começou a tocar em áreas que eu nunca imaginei entregar. Sonhos que eu não queria soltar, desejos que eu não queria render, mesas das quais eu não queria me levantar. E talvez tenha sido nesse lugar que Ele mais trabalhou o meu coração. Eu sempre sonhei com um relacionamento, sempre sonhei com um casamento, sempre sonhei com construir uma família. E justamente por ser um desejo legítimo, ele se tornou um dos lugares mais vulneráveis da minha vida. Foi nesse lugar que muitas vezes eu me distraí, tropecei, dei espaço para coisas que me afastavam do propósito, até perceber que Deus estava me chamando para algo mais profundo. Não para abandonar sonhos, mas para colocá-los no altar. Não para desistir do amor, mas para amar primeiro aquele que é a própria fonte do amor. E por isso eu decidi parar, silenciar e me afastar de qualquer distração, principalmente de um relacionamento. Não como punição, não como barganha, não para provar algo, mas para ouvir a voz de Deus com mais clareza. Porque há momentos em que Deus não está pedindo mais oração, Ele está pedindo mais espaço, mais entrega, mais disponibilidade, mais altar. E foi então que Esther passou a fazer um sentido diferente para mim, porque ela não era apenas uma rainha, ela era uma órfã que precisou aprender quem tinha se tornado. O seu problema nunca foi falta de posição, porque ela já ocupava o trono. O seu problema era acreditar que ela era capaz de ocupar o lugar para o qual Deus a havia levado. E talvez muitos de nós sejamos assim. Vivemos como órfãos, mesmo depois de sermos chamados filhos. Vivemos escondidos, mesmo depois de recebermos autoridade. Vivemos dominados pelo medo, mesmo depois de recebermos um propósito. Mas Mardoqueu fez a ela uma pergunta que atravessou os séculos. Quem sabe se para tal tempo como este não chegaste a esse reino? Não era sobre a coroa, era sobre o propósito. Não era sobre o privilégio, era sobre a responsabilidade. Não era sobre Esther, era sobre aquilo que Deus queria fazer através dela. E talvez essa seja a pergunta que Deus faz a cada um de nós. Quem sabe se não foi para esse tempo? Quem sabe se não foram essas cicatrizes? Quem sabe se não foram essas perdas? Quem sabe se não foram esses desertos? Quem sabe se não foi toda a sua história que te trouxe exatamente até aqui? Porque Deus não desperdiça nada. Nem as quedas, nem as dores, nem os fracassos, nem os anos perdidos. Tudo que passa pelas mãos dele se transforma em testemunho. E hoje eu entendo que maturidade cristã não é chegar ao ponto de me sentir forte, é chegar ao ponto de reconhecer que sem Cristo eu não sou nada, mas também compreender que, apesar disso, ele nos escolheu nos amar, nos chamar, nos usar, e talvez essa seja a maior loucura do Evangelho. O Deus que não precisa de mim decidiu me querer por perto. O Deus que poderia fazer tudo sozinho decidiu me incluir. O Deus que poderia usar qualquer pessoa decidiu me chamar pelo nome. Por isso, eu continuo caminhando. Não porque eu já saiba tudo, mas porque eu descobri que nunca saberei o suficiente. Não porque eu seja forte, mas porque a sua graça me sustenta. Não porque eu seja digna, mas porque o seu amor me alcançou. E se existe algo que eu aprendi, olhando para a cruz, para Paulo e para Esther, é isso. Quando finalmente encontramos Cristo, deixamos de perguntar o que ainda podemos receber e passamos a perguntar: Senhor, o que eu ainda posso te entregar? Porque quem encontrou o tesouro já não negocia com moedas. Quem encontrou a fonte já não vive correndo atrás de poças. Quem encontrou Jesus percebe que não existe nada nesse mundo capaz de se comparar à beleza de permanecer nele. E talvez seja por isso que Paulo conseguiu escrever sobre a alegria dentro de uma prisão. Não de uma prisão confortável, mas de um lugar escuro, frio, úmido e cercado por correntes. Enquanto muitos de nós poderíamos ter perdido a esperança, ele escrevia sobre contentamento.
porque a alegria de Paulo nunca esteve nas circunstâncias, estava em Jesus. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja me ensinando agora. Existe um lugar na presença dele onde as perdas já não parecem perdas, onde as renúncias já não parecem sacrifícios, onde a obediência já não parece peso. Porque quem encontrou Jesus descobre que ele próprio é a recompensa. Por isso Paulo escreveu: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. E talvez seja exatamente isso. Quanto mais me aproximo dele, menos quero as coisas que suas mãos podem me dar. Quero apenas permanecer diante do seu rosto. Que eu diminua para que ele cresça. Que eu me esqueça de mim, mas que me lembre dele. Que eu lave pés, em vez de atirar pedras. Que eu quebre alabastros, em vez de acumular reservas. Que eu viva de forma que o inimigo não encontre legalidade. E que quando chegar a hora de me posicionar diante do propósito, que eu tenha coragem o suficiente para dizer como Esther: se perecer, pereci. Porque aquele que um dia encontrou os olhos de Cristo jamais volta a ser o mesmo. E como Paulo escreveu: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Talvez esse episódio tenha falado com você justamente porque durante muito tempo você também buscou mais aquilo que Deus podia fazer do que aquilo que simplesmente Ele é. E não há nenhuma condenação nisso. Todos nós começamos assim, pedindo, clamando, buscando socorro. Mas existe um convite ainda mais profundo. O convite para descobrir que a maior recompensa nunca foram as respostas, os milagres ou as portas abertas. Sempre foi o próprio Deus. E talvez hoje Ele não esteja perguntando o que você ainda deseja receber. Talvez Ele esteja perguntando: você me buscaria mesmo se eu não entregasse mais nada além da minha presença? Porque quando encontramos o seu rosto, percebemos que suas mãos sempre foram consequência. E se esse episódio falou com você, compartilhe ele com alguém que também deseja conhecer não apenas o que Deus faz, mas quem Deus é. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem capítulos sobre fé, cura, identidade, entrega, presença e sobre o Deus que transforma cicatrizes em testemunho e rendição em propósito. Porque talvez a maior bênção da vida cristã não seja receber algo de Deus, talvez seja finalmente permanecer diante dele. E por fim, obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de cura, transformação e fé. Que Deus te abençoe. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!